abrindo imediatamente a diagonal central, preparando-se para disputar quadrados centrais cruciais. Desenvolver o cavalo em direção ao centro imediatamente cria um contrajogo potencial e desafia o peão central das brancas. Estabelecendo instantaneamente pressão central, as brancas reivindicam um espaço crucial e preparam um ataque dinâmico na ala do rei. Garantindo a casa D5 e preparando-se para o desenvolvimento do bispo, E6 solidifica a estrutura central das pretas contra a expansão da ala de dama das brancas. Reforçando a estrutura de peões do centro, este cavalo solidifica o domínio enquanto se prepara para um maior desenvolvimento. Prender o cavalo imediatamente injeta tensão tática e desafia a configuração central das brancas, afirmando instantaneamente pressão sobre a estrutura de peões da ala da dama. Este movimento visa perturbar o desenvolvimento das pretas ao explorar a imobilização. Atingindo a rainha das brancas, as pretas iniciam um confronto dinâmico de peões para tomar a iniciativa central e desenvolver-se ativamente. Liberar a tensão do centro com esta captura limpa os arquivos centrais, oferecendo potencialmente uma reprodução ativa da peça. Desenvolver o cavalo para C6 desafia imediatamente a rainha das brancas e visa desembaraçar as peças das pretas. Desenvolver o bispo aqui visa perturbar a estrutura de peões das pretas, criando potencialmente fraquezas para exploração futura. A eliminação do peão abre uma diagonal para o bispo e liberta a rainha, mas também simplifica a posição para as brancas. Desenvolver o cavalo para F3 fortalece ainda mais a influência central das brancas, preparando-se para o roque na ala do rei e adicionando outro defensor ao peão D4. Procurando perturbar o bispo das brancas, as pretas iniciam uma reação em cadeia de peões, potencialmente abrindo linhas para contrajogo. Recuar o bispo permite às pretas ter mão livre para desenvolver e desafiar o controle central. Afirmando o controle da diagonal da ala da dama, este movimento desafia a dama das brancas e visa complicar a estrutura de peões. Recuperando a iniciativa, a rainha se reposiciona para se preparar para a expansão da ala da rainha e potencialmente contestar as linhas abertas. Recuperando a posição do bispo, as pretas priorizam a segurança e se preparam para rocar, embora concedam alguma presença central. Ancorando o centro e abrindo linhas para os seus bispos, esta jogada visa aproveitar o espaço central e criar possibilidades de ataque. Consolidar a influência central e preparar o fianqueto da ala do rei oferece uma base sólida. Solidificando a presença do peão E4, esta manobra prepara o roque na ala do rei e reforça o controle central. Proteger o monarca é fundamental, iniciando uma fase crucial de desenvolvimento para as peças da ala da dama. Simplificar a estrutura de peões e ativar as torres é uma decisão posicional acertada. Expandindo na ala de dama, as pretas se preparam para contestar a casa B4 e ganhar um pouco mais de espaço. Proteger a coluna D permite avanços potenciais do peão central e aumento da atividade das peças. Solidificando a presença da coluna D com a torre, preparando-se para potenciais avanços ou manobras defensivas naquele crucial corredor central. Preparando-se para contestar a coluna D com torres dobradas, solidificando a influência central e de olho em possíveis avanços de peões. Restabelecer o bispo em sua diagonal do fianqueto abre a coluna eletrônica para pressões futuras e apoia uma potencial expansão na ala da dama. Reforçando a coluna D agora, preparando-se para um potencial avanço central ou pressão sobre a estrutura da ala de dama das pretas. Reposicionando o bispo para uma casa mais passiva, esta peça pode ter dificuldade para encontrar jogo ativo na ala da dama. O reposicionamento do bispo aqui visa intensificar a pressão sobre a ala da dama, potencialmente preparando um futuro avanço de peões ou uma surtida de peças. Com a intenção de redirecionar o cavalo para uma casa mais ativa, esta manobra procura contestar a ala de dama. De repente, centralizar o cavalo abre linhas e pressiona a retirada da dama, forçando as pretas a esclarecer os papéis de suas peças. Concentrar as torres ao longo das colunas abertas oferece um poderoso contra-ataque contra a pressão central das brancas. Solidificar a estrutura de peões da ala da dama enquanto se prepara para uma potencial expansão da ala da dama ou para a defesa contra o cavalo preto. Solidificando a posição da dama, este movimento busca escapar da pressão das brancas e se preparar para um potencial contrajogo na ala da dama.
Sondando a ala de dama, esta jogada visa tomar a iniciativa, desafiando a estrutura de peões das pretas e potencialmente abrindo linhas para ataque. De repente, o cavalo em C6 encontra-se encurralado, tornando-se potencialmente um alvo para o avanço dos peões brancos. Abrindo caminho para dominar a coluna D, as brancas simplificam e visam explorar as fraquezas do peão C isolado. Aceitar a troca simplifica a estrutura de peões, criando uma posição mais aberta para suas peças manobrarem. Reforçar a cadeia de peões e prevenir a infiltração na ala de rei começa aqui. Abrindo linhas na ala de dama com este impulso de peão, com o objetivo de perturbar a harmonia das peças brancas. Abrir a ala da dama oferece imediatamente novos caminhos táticos. Retomando a construção da cadeia de peões após a troca, as pretas recuperam a presença central e abrem linhas. Libertar o cavalo do seu escudo de peões abre um ataque direto à estrutura da ala de dama das pretas. Apreender material, com a dama corre o risco de isolá-lo e expô-lo às peças coordenadas das brancas. Explorando a posição estranha da rainha, este sacrifício do cavalo cria linhas forçadas que ameaçam o ganho material imediato e expõem o rei preto. Reivindicar esse bispo resolve o desequilíbrio material imediato, preparando o terreno para uma luta posicional dinâmica. Sacrificar o bispo para abrir linhas para as torres aumenta dramaticamente as chances de ataque contra o rei preto exposto. Sacrificar material para expor o abrigo do rei inimigo revela-se uma aposta ousada nesta posição arriscada. Sacrificar a rainha para quebrar a estrutura de peões das pretas e garantir uma coluna aberta para sua torre. Uma tentativa desesperada de injetar vida em uma estrutura de peões perdida, potencialmente abrindo linhas para contra-jogo. Negociar rainha simplifica a posição, oferecendo às brancas uma clara vantagem em material e atividade nas colunas abertas. Recuperando o cavalo, as pretas entram em um final de jogo mais direto, com o objetivo de explorar os peões potencialmente dispersos das brancas e ativar sua torre. Simplificando para um final de jogo de cavalo e peão, as brancas ganham uma ligeira vantagem na coluna D aberta. Ativar a torre na coluna aberta é crucial agora, com o objetivo de contestar as peças centralizadoras das brancas antes que elas se solidifiquem. Solidificar a posição do bispo aborda as potenciais ameaças táticas ao longo da coluna D. Reposicionar o monarca em direção ao centro agora oferece melhores perspectivas defensivas e ativa seu papel potencial na próxima disputa de peões. A realocação do monarca para uma praça mais segura e ativa inicia uma consolidação defensiva. Afastar o rei da perigosa coluna D permite um papel mais ativo no próximo conflito de torres no final do jogo. Aproveitando agressivamente a coluna aberta, Tá6 observa alvos potenciais e restringe as rotas de fuga do rei preto neste final de jogo tenso. O rei sai cautelosamente de seu escudo protetor de peão, aventurando-se em direção ao centro para participar do conflito final. O monarca se aventura, buscando envolvimento ativo no conflito final. Centralizar o monarca é uma aposta ousada no final do jogo, mas corre o risco de exposição excessiva do centro agora aberto. O rei corajosamente avança, assumindo um papel ativo no final do jogo e com o objetivo de perturbar a estrutura de peões das pretas. Revelando o rei, as pretas abrem novos caminhos táticos e potencialmente criam contra-jogo, mas sacrificam a segurança do rei. Proteger a coluna com a torre força o rei preto a se mover, oferecendo às brancas maior controle e uma posição mais ativa neste final de jogo. Consolidar o rei no centro é uma escolha razoável, com o objetivo de participar da ação final. O rei se aventura corajosamente, buscando participação ativa no desenrolar da dinâmica do final do jogo. Fortificar a estrutura de peões do lado do rei visa impedir a penetração do rei branco, embora crie uma ilha de peões. Forçar o rei negro a se expor ainda mais, potencialmente criando fraquezas em torno de seu monarca exposto.